Estou feliz de estar aqui mais uma vez, retornar a esta casa de oração, que o Senhor tem nos dado esse privilégio de voltar aqui mais uma vez, rever alguns irmãos e rever alguns amigos que já nós não víamos há alguns dias, há algum tempo. É bom estar aqui com vocês para adorar o nosso Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Josué capítulo de número 5. Josué capítulo de número 5. Quando você encontrar o capítulo 5, localize aí, por favor, o verso número 13 ao verso de número 15. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo presbítero Kleber. E aqui a gente encontra os professores, né? Esse aí é mestre, é PhD. Fica meio difícil pregar e fica difícil cantar um professor de canto aqui, né? Então não dá para fazer nenhuma coisa e outra. A gente fica até meio receoso, né? Mas vamos lá. Aprendi muita coisa com o Kleber, muita coisa. Esse homem é extraordinário na palavra, extraordinário. Deus seja louvado pela tua vida, viu, meu amigo? Muito obrigado por essa confiança. Aos líderes, aos pastores, Deus abençoe a vida de vocês. A Hannah é quase minha irmã gêmea, irmão. Nasceu no mesmo dia que eu. Vocês são bênção demais. Quantos encontraram, digam amém. O texto diz: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você pode se assentar, louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos não é tão citado, mas ele é o prenúncio e antecede uma história que a gente conhece muito, que é o momento da destruição das muralhas, é o momento da derrota de Jericó. Esse texto não é tão citado. Algumas vezes você ouve alguém falando sobre ele, até porque ele se assemelha à chamada que Moisés tem com Deus no monte, e a fala de Deus para Moisés é repetida para Josué também, aqui nesse lugar onde Josué está, pronto a entrar na terra prometida. Israel está a um passo, apenas um passo, de conquistar a tão sonhada terra prometida. Seu líder é Josué, que já acompanhava Moisés desde a saída do Egito. Josué não é só um acompanhante do ministério de Moisés, mas é também servo de Moisés. Josué não foi só servo, mas também foi líder do exército de Israel. Foi por meio desse mesmo Josué, em Êxodo capítulo 17, que Deus desfez a Amaleque de diante de Israel, que era um povo que o atormentava muito e que por diversas vezes tirou a paz de Israel. A Bíblia diz que foi por meio de Josué, ou pelas mãos de Josué, que Deus desfez a todo o Amaleque de diante de Israel. Foi esse mesmo Josué, em Números capítulo de número 13 e 14, junto com Caleb, quando as 12 espias, ou os 12 espias, retornam de verificar a terra, para saber se a terra realmente era boa, se realmente manava leite e mel, se era produtiva. Quando eles retornam trazendo as novas, a Bíblia diz que 10 desses espias têm uma informação,
A informação é inflamadora, é desanimadora, e eles querem fazer o povo retroceder. Eles dizem para o povo: na terra, a terra é boa. Verificamos e realmente ela é aquilo que Deus havia dito. Mas só que na terra tem gigante. O povo da terra é numeroso. E não dá para a gente subir contra ela. Na verdade, não vale a pena subir contra ela. Só que a Bíblia diz que Josué e Caleb se levantam com um ímpeto e com uma firmeza, dizendo: subamos e possuamos a terra que nos é dada por herança. É bem certo dizer que na nossa época ainda existem pessoas com o mesmo pensamento e o mesmo espírito dos 10 espias, de desanimar pessoas, desacreditar pessoas, inflamar o coração de pessoas, para não seguir adiante, para não se arriscar por causa dessa terra, a não lutar por causa dessa terra. A fala que existe na boca de algumas pessoas é: não vale a pena correr o risco, não vale a pena perder o seu tempo, não vale a pena lutar tanto por essa terra. Só que em meio à nossa geração também existem pessoas com o mesmo espírito de Josué e o mesmo espírito de Caleb, que se levantam e dizem: subamos e possuamos a terra que nos é dada por direito, a terra que nos é dada por herança. Eu acredito que no meio da nossa geração ainda existem pessoas com o mesmo espírito de Josué e Caleb, que conseguem olhar para esta terra e olhar para esta terra e não ver valor na própria vida, mas enxergar mais mérito na terra do que mérito na própria vida, na própria existência, em dizer: vale a pena lutar por essa terra, vale a pena investir nessa terra, vale a pena insistir por essa terra, vale a pena perder a vida por causa desta terra. Ainda que haja sofrimento, ainda que haja dores, ainda que haja tristezas, ainda que haja marcas, ainda que haja feridas, continue, porque vale a pena insistir por essa terra. A terra prometida não é para covardes. A terra prometida não é para quem retrocede e tem medo de sistemas. A terra prometida é para pessoas que ainda têm coragem de se levantar contra sistemas, tem coragem de se levantar contra reinos, tem coragem de se levantar contra gigantes e dizer: eu vou adiante, porque vale a pena lutar por essa terra, porque vale a pena insistir por essa terra. Jesus bem disse no livro de Mateus capítulo 10, verso de número 28, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer mal nenhum à carne, à alma, mas temei antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a vossa alma. Essa noite eu vim dizer para alguém que essa terra que alguém talvez te desanimou dela, essa terra que talvez a ferida fez você desacreditar dela, ainda vale a pena lutar por ela. Vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada sofrimento, vai valer a pena qualquer desgosto na terra, porque a terra que Deus nos prometeu é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, e todo o sofrimento que você passar aqui não se compara à glória que Deus tem reservado para nós nessa terra. Aleluias. Só que o que eu quero falar nessa noite não é sobre a terra. O que eu quero falar nessa noite são sobre as características deste homem por nome Josué. Eu não quero citar aqui características de um líder de um povo, mas eu quero citar aqui características de um líder de um exército. Porque se eu for citar aqui características de um líder de um povo, eu vou falar de um Josué que liderou seu povo muito bem, mas que preparou mal um sucessor, ou não preparou um sucessor, de alguém que fez alianças erradas, de alguém que foi enganado por outro povo. E não é desse Josué que eu quero falar, porque falar desse Josué é falar de alguém que talvez não preparou alguém, não foi tão bem sucedido nessa área como Moisés foi.
Porque Moisés, antes mesmo de Deus falar para Moisés quem seria o sucessor, Moisés já estava preparando alguém para ser sucessor. Moisés não esperou Deus falar, prepare um sucessor, ou esse será o sucessor. Moisés já preparava alguém para suceder, e só esperou Deus confirmar quem seria o sucessor da chamada. Eu não quero falar desse Josué, eu quero falar de um Josué que é líder de um exército, e carrega características com ele, que todo líder de um exército precisa carregar. Todo líder costuma carregar essas mesmas características. A primeira característica que eu quero citar de Josué, como líder de um exército, é que ele consegue identificar, é que ele consegue encontrar, é que ele consegue entender e conhecer o campo de guerra, consegue conhecer as fraquezas, os pontos fracos e fortes dos seus inimigos. Em que área eles lutam melhor? Em que estação eles lutam melhor? Qual é o tempo ou qual o momento do dia eles lutam melhor? Esse Josué que consegue identificar e ter conhecimento de guerra. Você percebe em Josué capítulo 10 que quando os gibeonitas estão apertados, foram esse mesmo povo que enganou Josué, quando eles estão apertados, eles vão pedir socorro para Josué. A Bíblia diz que Josué vai socorrê-los, vai ir de encontro a eles. A Bíblia diz que quando Josué está indo de encontro a eles, e eles vão travar uma batalha desde o amanhecer até o findar do dia. Quando Josué percebe que a noite está caindo e a batalha não se encerra, ele ora a Deus para que o sol parasse. E aqui há duas vertentes que ainda se discute. Eu gosto de citar as duas, porque se faz necessário. A primeira é que alguém diz que Josué entendia que os seus inimigos eram bons guerreiros da noite, e que se ele deixasse que a noite caísse, seus inimigos prevaleceriam. Mas há uma segunda vertente que dizem também que Josué entendia que se seus inimigos fugissem, se reorganizariam, se reagrupariam e voltariam ainda mais fortes no dia seguinte. Josué entendeu que se eu deixar a noite cair, eles vão fugir, e se fugir, vão voltar mais fortes depois. Então essa guerra não dá para deixar para amanhã. Essa guerra não dá para deixar para depois. Essa guerra eu não posso deixar para outro dia. Essa guerra precisa ser encerrada hoje. Porque tem inimigos que a gente luta, que precisam ser derrotados hoje, precisam ser mortos hoje, precisam ser encerrados hoje. Não dá para deixar para amanhã. Tem guerras que a gente guerreia, que não dá para deixar para depois, não dá para empurrar com a barriga, não dá para deixar para outro dia. Tem problemas que a gente vivencia, que não dá para você deixar para o ano que vem, não dá para empurrar para o outro ano, para o outro mês. Você precisa encarar isso hoje. Você precisa enfrentar isso hoje. Você precisa bater de frente com isso hoje. Porque se deixar para amanhã, vai dobrar. Se deixar para amanhã, vai se fortalecer. Se deixar para amanhã, vai se multiplicar. Então entra na guerra hoje, enfrenta hoje, encerra o problema hoje. Porque se deixar para amanhã, vai ficar pior. Sara entendeu isso. Depois que Sara colocou Agar num projeto que Deus não havia colocado Agar, depois que o menino Ismael já era um adolescente, tem entre 16 e 17 anos, depois que Isaac está desmamado e o menino Ismael aborrecia Isaac, a Bíblia diz que Sara olhou para Abraão e disse: Abraão, manda a tua serva embora e manda o filho dela também, porque o filho dela não herdará com o nosso filho. O que Sara entendeu é, já que ele ainda não possuiu herança, então ele ainda não se enraizou. Já que não se enraizou, ainda dá tempo de cortar da minha casa. Então Abraão, não dá mais tempo, manda ela embora logo.
Despede ela embora logo, porque se ficar mais tempo, daqui um tempo vai criar mais problema, vai dar mais dor de cabeça, vai atrair mais problema. Então despede ela logo. É Deus falando conosco essa noite, dizendo: tem problemas que você precisa cortar, tem laços familiares, tem laços de amizade que você precisa encerrar, tem contatos, tem pessoas, tem amigos, tem alianças que você precisa encerrar, que se permanecer na sua vida hoje, vai trazer problemas amanhã. Então o céu está dizendo para a gente esta noite: corta enquanto tem tempo, corta enquanto não criou raiz, corta enquanto ainda não se estabeleceu, enquanto ainda não se enraizou na sua casa, corta hoje. Enquanto não se enraizou na tua vida, corta hoje. O céu está dizendo: aproveita enquanto é janeiro, aproveita enquanto o ano só está começando. Percebeu que essa pessoa entrou na tua vida e não veio para somar, e quanto mais perto ela está, mais ela extrai de você, mais ela retira de você, já que não veio para somar, veio para subtrair. Então corta de uma vez, manda embora logo, desfaz a aliança logo, porque isso vai atrair problemas futuros para você. Não dá para deixar para amanhã. Tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Tem coisas que a gente não pode deixar para o outro dia. Josué entendia isso. O seu bom conhecimento de guerra fez ele entender isso, que se ele deixa para amanhã, vai dobrar, vai se multiplicar, vai se tornar mais difícil vencer. Dentro dessa característica de um conhecimento de guerra, eu vejo algo que é muito necessário para os nossos dias: conhecer quem é o nosso real inimigo. A igreja de hoje tem sido muito iludida. A igreja de hoje tem sido muito enganada. Em alguns lugares as pessoas se enganam, se ludibriam por causa de falsos inimigos. A gente se esquece do inimigo que Paulo disse em Efésios capítulo 6, verso 10. Quando ele disse: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes da maldade nas áreas celestiais. E a gente fica nessa guerra humana, a gente fica nessa guerra entre irmãos, a gente fica nessa guerra falando de José e a capa, falando de José e os irmãos. A gente vivencia essa guerra todo dia, mas o nosso real inimigo nunca foi pessoas, sempre foram sistemas. Se você conhecer o seu real inimigo a partir de hoje, tiver esse entendimento de quem é o seu real inimigo a partir de hoje, você vai parar de sair de guerras frustrados. Porque tem guerras que a gente só sai frustrado porque não entendeu quem é o real inimigo. Então olhe para pelo menos duas pessoas, se você me permite fazer isso. Olhe para pelo menos duas pessoas, diga para ele: conheça, diga para ele, conheça o seu verdadeiro inimigo. Você conhece o seu real inimigo? Você conhece o seu verdadeiro inimigo? Se você enxergar o teu verdadeiro inimigo, conhecer o seu verdadeiro inimigo, você vai vencer aonde está perdendo. Você vai sorrir aonde está chorando. Sairá vitorioso de guerras que sai ferido. E eu profetizo isso na tua vida na noite de hoje. Levante uma das suas mãos. Se você conhecer as táticas do seu inimigo, se você entender as formas do seu inimigo, se você conhecer as áreas que ele te ataca, você não perde mais batalha, você não perde mais nenhuma guerra, você não sai mais frustrado de nenhuma dessas guerras, porque Deus estará iluminando a tua mente, te fazendo entender quem é o seu real inimigo. Glória ao nome do Senhor. Josué entende
Josué tem conhecimento de guerra. A segunda característica que me chama a atenção em Josué é que Josué é estrategista. Josué sabe formar táticas. E esse texto aqui que eu escolhi mexe demais comigo. Isso aqui me chama muita atenção. Porque Josué, com certeza, antes de incitar o coração do povo, antes de levantar o povo para poder assumir posição, atravessar o Jordão, para poder ir adiante até Jericó, com certeza Josué elaborou uma estratégia. Com certeza Josué planejou algo. Ele não iria sair à toa, despreparado. Josué, há no mínimo 45 anos, que já estava como guerreiro, como chefe. Então tem conhecimento, então ele tem noção. Então Josué, ele sabe o que está fazendo, ele tem uma estratégia elaborada. Só que o que me chama a atenção nesse texto, e eu gosto muito, é que quando Josué está pronto a atravessar, pronto a romper, o varão desce, se apresenta a Josué. Josué não consegue o identificar como um anjo de Deus e pergunta: é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele disse: Josué, eu sou o príncipe dos exércitos do céu. Isso aqui mexe comigo porque Josué é o príncipe dos exércitos de Israel. E o que mexe comigo é que o príncipe dos exércitos da terra está recebendo informações do príncipe dos exércitos do céu. É porque a gente pode estar em qualquer nível, a gente pode estar em qualquer patamar, a gente pode estar em qualquer degrau e elevação, mas sempre será necessário nos submetermos a uma autoridade maior que a nossa. E esta autoridade não está na terra, esta autoridade sempre desce do céu para nos trazer a informação necessária. Josué tem a tática, Josué tem a estratégia, Josué tem as ideias elaboradas. Só que o varão se apresenta para ele. O varão se apresenta para ele para apresentar a Josué outra estratégia, outra ideia, outra tática. E quem sabe Deus nos reuniu aqui essa noite foi para isso. Porque você tinha uma estratégia para vencer esse ano. Porque você tinha um plano elaborado para vencer esse ano. Você já arquitetou alguma coisa para romper esse ano. Elaborou algo para a tua família, elaborou algo para a tua casa, para o teu ministério, para as suas férias. Elaborou alguma coisa para o teu trabalho, elaborou alguma coisa para a tua escola. Quem sabe você arquitetou alguma coisa, mas o céu está dizendo: eu estou descendo para te dar uma nova estratégia para esse ano. Quem sabe a estratégia que está na sua mão é a mesma de 10 anos atrás, e você está lutando, está dando murro em ponto de faca, e não está dando certo, mas o céu me trouxe aqui para dizer: essa noite eu estou te apresentando uma estratégia nova, para você poder vencer, para você poder romper, para você poder atravessar este Jordão, e vencer esta guerra. O problema é que tem muita gente que tem a mente tão cauterizada, é tão bitolado no seu dia, que ele fica pensando: mas eu já faço dessa mesma forma há tanto tempo, e sempre deu certo. Só que os tempos mudam, as estratégias também mudam. O que não pode ser mudado é a essência e o Deus das estratégias. E essa noite Deus nos reúne para isso, para dizer: estou te dando uma nova estratégia. Levante a sua mão para os céus, porque eu quero profetizar. Há uma nova estratégia do céu descendo sobre a tua cabeça. Estratégia para os teus negócios, estratégia para a tua família, estratégia para o teu trabalho, estratégia para tudo aquilo que você colocar a mão para fazer.
O céu está dizendo: aquilo que você talvez tentou por tanto tempo, insistiu por tanto tempo, está na hora de jogar esse projeto antigo fora, porque essa noite desce um projeto novo na sua mente, no teu coração. Essa noite o céu vai te visitar. Eu não sei se vai ser em visão, eu não sei se vai ser em sonho, eu não sei se vai ser por revelação, eu não sei se será por mensagem profética, mas o céu está dizendo: eu estou te entregando uma nova estratégia. Você vai poder vencer, você vai atravessar, você vai se levantar e vai poder olhar e dizer: é meu Jesus, deu certo mesmo, é meu Jesus, eu venci mesmo, é meu Jesus, eu pude romper mesmo, porque a estratégia do céu sempre será melhor do que a estratégia da terra. Na terra você mal enxerga o horizonte, na terra você tem limitação, mas do céu Deus vê tudo e está dizendo: aquilo que você não enxerga eu já enxerguei há muito tempo, aquilo que você não viu eu já vi há muito tempo, e eu estou dizendo: recebe essa nova estratégia para você poder vencer. E eu corro para o final. Josué tem uma estratégia, só que precisa ser mudada. Eu gostaria que você pensasse e olhasse bem para alguém que é guerreiro há muito tempo. Eu não sei qual é a sua profissão, ou aquilo que você mais sabe fazer ou gosta de fazer, e de repente Deus te dá uma nova direção, e tudo aquilo que está anotado precisa ser jogado fora, e você já não segue mais por aquilo que você está acostumado, pelo natural da vida, pelo natural das coisas. Agora você precisa seguir por fé, por confiança. Josué está acostumado a entrar em guerra com espada. Josué está acostumado a criar uma estratégia pelos lados, pela retaguarda, ou cercar e dividir o povo em dois. Só que agora a estratégia que o céu dá para ele é: rodeie as muralhas, mas rodeie em silêncio. E talvez não vai ser fácil para você passar toda essa luta em silêncio, passar toda essa prova em silêncio, tendo aquilo que você tinha preparado para todo esse ano na mão, ter que jogar fora, e passar tudo isso pela fé, e ainda passar em silêncio. Quem sabe você entrou aqui essa noite, está acostumado com o normal, está acostumado com o natural. Só que as estratégias do céu são assim mesmo. Elas saem do ambiente natural. Porque nas estratégias do céu não tem matemática. Porque nas estratégias do céu a matemática não bate. A física, muito menos. Conta com essa ciência para poder bater. Não bate. Porque a estratégia do céu é diferente. Na estratégia do céu, para Pedro, que é pescador há anos, ter que ouvir de um homem que pouco pescava, ou se nunca pescou, dizer para Pedro: lança-te ao mar mais uma vez. E debaixo não de numerologia, não de cálculos, não daquilo que ele está acostumado a olhar para o tempo, colocar o dedo no vento, não daquilo que ele está acostumado a olhar para a maré, não daquilo que ele está acostumado a olhar para a distância. Pedro precisa agora olhar para uma só palavra e seguir por fé. Pedro já não vai mais pelos cálculos, Pedro já não vai mais pela ciência, Pedro já não vai mais pela física, Pedro vai por uma palavra de fé. Gideão poderia contender, debater com Deus e dizer: Deus, a matemática dessa guerra que o Senhor está me dando não soma, não bate. 135 mil para 300 homens, eu tive que fazer as contas. Eu nunca pensei nisso, mas eu tive que fazer as contas. Eu calculei, dá 450 pessoas para cada homem. Para cada homem. A soma não bate. Só que Deus, que não trabalha com matemática, não trabalha com ciência nem física, Ele enviou uma confusão no meio do arraial.
E 300 homens que não foram com espada, mas foram com buzina e cântaro aceso na mão, venceram a guerra de 135 mil homens. Oh, glórias! Porque parece meio conturbador para a gente aceitar certas coisas que saem fora do nosso natural, saem fora do nosso cotidiano, saem fora do nosso normal. Era normal para mim, estava tudo desenhado, estava tudo anotado, os cálculos já estavam feitos, a planta já estava arquitetada. Só que Deus mandou você rasgar o projeto, Deus mandou você rasgar o plano, jogar tudo fora e dizer: você não vai fazer nada por vista, vai ser tudo por fé. Eu vou te encaminhando e você vai seguindo, eu vou te encaminhando e você vai seguindo, eu vou te encaminhando e você vai seguindo. Vai ser como Abraão. Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, se você chegar na terra que eu vou te mostrar e você gostar, a terra é sua. Abraão não vai ser mais por vista, será por fé. Não é mais pelo que você está acostumado. Porque Deus, nas suas estratégias, Ele sai do natural. Um texto que me chama a atenção é 1 Reis capítulo 17. Quando Elias está no Querite e a água do Querite se seca. Quando a água do Querite se seca, Deus olhou para Elias e disse: Elias, vai para Sarepta, porque eu já dei ordens a uma viúva para te sustentar. Tem gente aqui que conhece o texto. Clebinho é pregador, é professor, ele entende isso. Elias chega no Querite, que ele encontra é algo totalmente contrário do que Deus disse. Vai totalmente contra a lógica do que Deus disse. Mas o que eu fiquei encacucado pensando é como que Deus falou com uma viúva que não tinha nada. E eu fiquei imaginando Deus descendo na casa da viúva, batendo no ombro dela e dizer: minha filha, vai chegar um homem aí, prepara alguma coisa para ele comer, hospeda ele na tua casa e vai sustentando ele aí. Será que Deus não viu que o armário dela estava vazio? Será que Deus não percebeu que a condição financeira, até porque a seca era extrema naquele tempo de Elias por causa de falta de chuva? Será que Deus não percebeu que eles estavam passando uma crise tão grande que não tinha nem nada para comer? A refeição dela seria a última. Só que Deus não trabalha com matemática. A refeição dela pode parecer aos olhos dela a última, mas aos olhos de Deus, vai tirar uma colher, surge duas. Tira uma medida de farinha, aparece outra. Oh, glórias! A botija na casa de uma mulher que era pequenina, parecia que não ia resolver o problema, mas deu para encher muitos vasos, que ela pagou a conta e ainda viveu do resto. Na nossa lógica não bate, na nossa mente não dá, a gente não consegue entender. Como é que Deus ordena um homem a ir para uma casa de uma mulher que não tem nem para ela, e ainda para sustentá-lo durante alguns dias? E quem sabe você está vivenciando isso, está vivendo contra a lógica humana, contra o natural humano. Você já percebeu, os seus olhos já enxergaram que se não fosse Deus, já teria encerrado, que se não fosse Deus, já teria acabado, se não fosse Deus, já teria dado errado. Mas você percebeu que a fé já entrou em ação e que Deus já começou a trabalhar, porque você saiu do natural e já entrou num ambiente sobrenatural. Eu posso falar isso porque estou vivenciando isso. Depois de ser dispensado da empresa, ao dar entrada no seguro, eu não consegui, por falta do CNPJ da empresa. Parece mentira, esse mês eu não recebi nada, mas é o mês que eu mais vi a mão de Deus operando, porque é que vai contra a lógica humana. Parece que vai dar errado, mas acaba dando certo. Parece que vai acabar em frustração, mas acaba dando certo. Parece que vai acabar em derrota, mas acaba terminando em vitória, porque Deus não trabalha na lógica humana. Acredite você, se Deus mandou você rasgar esse projeto, abrir mão dessa estratégia, é porque Ele sabe que isso iria dar errado. Essa estratégia iria fazer você chorar. Essa estratégia iria fazer alguém chorar. Essa estratégia traria um problema para a vida de alguém, um choro para a vida de alguém. Mas a estratégia de Deus não.
Na estratégia de Deus ninguém se perde. Na estratégia de Deus ninguém morre. E Davi bem pôde vivenciar isso, perceber isso. Que quando ele quis trazer da forma dele, do natural dele, ele quis pegar a arca de Deus e trazer sobre carruagens. Acabou em morte. Mas quando ele resolveu fazer do jeito que Deus manda, da forma que Deus quer, não tem morte. Pelo contrário, tem alegria, tem dança, tem festa. Porque é assim que quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente sempre termina com choro. A gente sempre termina em lágrimas. Mas essa noite o céu está nos despertando e nos dizendo: eu te trouxe aqui, eu te reuni para essa noite aqui, para te dar um novo plano, para que você não chore lá na frente, para que você não lamente lá na frente, para que você não pranteie lá na frente. O céu está dizendo: essa estratégia que parece que é estranha e sai fora do natural, é a estratégia que só o céu pode te dar. É uma estratégia que parece que não vai dar em nada, mas vai dar certo, vai ser próspera, vai funcionar, porque a estratégia que o céu dá é uma estratégia que não se frustra. Se coloque de pé comigo, por favor. Me ajuda aí, Clebinho. Não poderemos vencer se não utilizarmos, se não nos apegarmos às estratégias que o céu tem nos dado, tem nos proporcionado. Eu gosto de um texto, citei esse texto esses dias, de Mateus capítulo 1, verso 20. Depois que José ouviu que Maria estava grávida, a Bíblia diz que José intenta deixá-la. Só que ao passo que José está elaborando, e eu acredito que foi numa noite, porque José vai ter a revelação do anjo de noite, em sonhos. Então eu acredito que José, antes de dormir, já estava pensando: amanhã eu vou sair e vou fugir, vou deixar Maria. Alguém vai pensar que eu me aproveitei dela e abandonei ela. Só que esse projeto aos olhos de Deus não era bom. Porque intentando José isso, ou projetando José isso, apareceu-lhe o anjo do Senhor na noite em sonhos. Ele disse: José, não temas receber a Maria por sua mulher. Porque o projeto que você queria fazer, o intento que você tinha no coração, iria frustrar os meus projetos, iria frustrar os meus sonhos para você e também para Maria. Mas José, não temas receber Maria, porque o que está nela sendo gerado é fruto do Espírito Santo. E tem dias que a gente precisa fazer só isso: abrir mão do nosso projeto, abrir mão dos nossos planos e abraçar os planos que Deus tem para a nossa vida, porque os planos de Deus não serão frustrados nunca. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta noite, Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, que vieram para receber a porção do teu Espírito e também da sua palavra. Senhor, cada um de nós tem um plano, cada um de nós traça uma meta. É normal do ser humano virar o ano já traçando uma meta para o ano que está se iniciando. Pai, eu não tenho dúvidas de que aqui tem pessoas que iniciaram o ano com um projeto no coração, com um sonho no coração. Então somente, ó Deus, se esse projeto não é do teu querer ou da sua vontade, não deixe de visitar o teu servo hoje. Não deixe de visitar a tua serva hoje, para que, Senhor, ele não saia frustrado, para que ela não saia frustrada. Eu não sei, Senhor, se o Senhor vai visitar em sonhos, se vai ser em revelação ou através de uma profecia, mas visita o teu servo, visita a tua serva, revela para ela o melhor caminho,
Revela para ele o melhor caminho. Revela para ela a melhor forma. Revela para ele o melhor jeito. Não deixa que ele venha a ser enganado. Não deixa que ela venha a ser ludibriada. Mas em nome de Jesus Cristo, se os projetos que estão na mente e no coração dela são intentos do inferno, ou são intentos da própria carne, e não habitam no teu coração, arranca hoje, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e confirme os teus projetos na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Dando vitória aos teus filhos, dando vitória às tuas filhas. Aonde eles perderam, Pai, que possam ser vitoriosos. Aonde saíram chorando, ó Pai, que possam voltar alegres. Aonde, ó Pai, foram feridos, que possam ser sarados e saírem vitoriosos, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Glorificamos essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Levante uma das suas mãos aos céus. Mas eu sinto o Espírito de Deus agindo entre nós, derramando sobre nós novos sonhos, novos planos, novas táticas. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, glória! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 Só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.